Bom dia! Aí que ainda não carregou, agora foi. E tudo bem? Ó, estamos na página 180 do livro físico. E aí eu vou começar a ler do segundo parágrafo, que é o último que tem. Não, terceiro parágrafo. No quando, assumo, veja se vocês se acham aí. E aí, quem souber a página também do PDF, eu acho que alguém tinha colocado aqui, deixa eu ver. A Sara colocou aqui, na página do PDF está 210. Beleza? Deixa eu pegar aqui, vou começar, tá bom? Quando assumo o tratamento analítico de um psiconeurótico, seus sonhos se tornam, como já mencionei, tema regular das nossas conversas. Tento dar todos os esclarecimentos psicológicos mediante os quais eu próprio cheguei à compreensão de seus sintomas. E assim me exponho a uma crítica tão implacável quanto a que esperaria dos meus colegas. Com grande regularidade, meus pacientes fazem objeção à tese de que os sonhos seriam realizações de desejos. Seguem alguns exemplos de sonhos que me são apresentados como prova contrária. O senhor sempre afirma que o sonho é um desejo realizado, começa uma paciente espirituosa. Quero contar-lhe um sonho cujo conteúdo consiste justamente no fato de um desejo não ser realizado. Como o senhor harmoniza isso com a sua teoria? O sonho é o seguinte: pretendo oferecer um jantar. No entanto, nada tenho em casa além de um pouco de salmão defumado. Penso em fazer compras, mas me lembro que é uma tarde de domingo, quando todas as lojas estão fechadas. Pretendo então ligar para alguns fornecedores, mas o telefone está com defeito. Assim, sou obrigada a desistir do meu desejo de oferecer um jantar. Naturalmente, respondo que apenas a análise poderá decidir sobre o sentido do sonho, mesmo reconhecendo que, à primeira vista, ele se apresenta como sensato e coerente, e aparenta ser o oposto da realização de desejos. Qual foi o material do qual surgiu esse sonho? A senhora sabe que o estímulo para um sonho sempre parte dos eventos do dia anterior. Aqui acho que vale a gente colocar uma adenda e uma nota de que as pessoas, talvez aqui esteja passando por isso, e as pessoas hoje também, quando elas procuram a gente, ou quando falam sobre isso, elas acreditam que desejo é a mesma coisa que querer. Desejar é uma coisa, querer é outra. Às vezes você está com uma vontade de uma coisa X. Ah, eu quero um morango que tá todo mundo comendo, né? Só fala de morango. Ah, eu quero, mas tu deseja um morango? Às vezes não. Então, tem essa dificuldade, às vezes, no entendimento, na compreensão de quem está começando a estudar psicanálise e dos pacientes mesmo que procuram, né? Ah, mas eu nem desejo isso, será? Essa semana até escrevi um post, inclusive, lá no feed, porque eu estava vendo uma aula que falava sobre isso, dessa diferença do que é o desejo e do que é o querer. Às vezes a gente confunde, fica a vida inteira achando, né, e correndo atrás de algo que você quer, mas aí nunca dá certo, porque não é de fato um desejo. Então, análise. O marido da paciente, um açougueiro atacadista, honesto e trabalhador, lhe explicou na véspera que estava engordando demais e que, por isso, iniciaria uma dieta. Pretendia levantar cedo, fazer exercícios e manter uma dieta rigorosa, e, sobretudo, não aceitar mais nenhum convite para jantares. Rindo, ela conta que seu marido conhecera um pintor em seu restaurante preferido, que insistiu em retratá-lo, pois jamais havia encontrado uma cabeça tão expressiva. Com seu jeito rude, porém, o marido agradeceu, afirmando ter certeza de que o pintor preferiria um pedaço do traseiro de uma bela moça ao seu rosto inteiro. Aqui tem uma nota da expressão sentar para o pintor, ou seja, posar, e os versos de Goethe. Se ele não tem traseiro, como pode o nobre se sentar?
Isso daqui, sentar para o pintor, parece as músicas que a gente escuta nas letras de funk hoje do Spotify. Já falei para vocês, se alguém não acreditar em psicanálise, 10 minutos das mais tocadas no Brasil, vocês vão ver que psicanálise está vivíssima, gente. Aquilo é uma aula, escuta os funks, é uma aula de psicanálise, não tem como. A paciente continuou dizendo que agora estava muito apaixonada por seu marido e que brincava muito com ele. Também lhe pediu que não a presenteasse com caviar. O que significa isso? Há muito tempo ela deseja comer toda manhã um pãozinho com caviar. No entanto, não se permite esse gasto. É claro que receberia o caviar imediatamente de seu marido, se lhe pedisse. Preferiu, porém, pedir que não lhe desse o caviar, para poder continuar a brincar com isso. Essa explicação me parece pouco crível. Por trás desse tipo de informação insatisfatória, costumam se esconder motivações não admitidas. Basta lembrar os hipnotizados de Berghain, que executam uma tarefa pós-hipnótica e, quando indagados sobre suas motivações, não respondem. Não sei por que fiz aquilo. Antes, se veem obrigados a inventar uma justificativa insuficiente. Algo semelhante deve estar acontecendo com o caviar da minha paciente. Percebo que ela é forçada a criar um desejo não realizado em sua vida. Seu sonho mostra também a renúncia ao desejo como tendo ocorrido, para que, porém, ela precise de um desejo não realizado. Aquilo que lhe veio à mente até agora não basta para a interpretação do sonho. Insisto em saber mais. Após uma breve pausa, que corresponde ao tempo necessário para vencer uma resistência, ela relata que ontem fez uma visita a uma amiga, da qual sente bastante ciúme, pois seu marido sempre a elogia muito. Felizmente, essa amiga é magra e seca, e o marido da sonhadora é amante dos corpos mais rechonchudos. Sobre o que falou essa amiga magra? Evidentemente, sobre seu desejo de ganhar algum peso. Ela também lhe perguntou: quando vocês nos convidarão novamente? Sua comida é sempre tão gostosa? Agora, o sentido do sonho está claro. Posso dizer à paciente: é como se a senhora, ao ouvir isso, tivesse pensado: é claro que vou convidá-la para que você possa engordar e agradar ainda mais o meu marido. Prefiro não oferecer mais nenhum jantar. O sonho lhe diz então que a senhora não pode oferecer um jantar, ou seja, ele realiza seu desejo de não contribuir para o enchimento das formas físicas de sua amiga. A intenção de seu marido de não participar mais de jantares para emagrecer lhe diz que as coisas oferecidas nos eventos sociais engordam. Falta agora apenas alguma coincidência que confirme essa solução. E também não explicamos ainda o salmão defumado no conteúdo do sonho. Pô, depois dessa ainda precisa explicar o salmão? Para quê? De onde surgiu o salmão mencionado no sonho? Salmão defumado é o alimento preferido dessa amiga. Ela responde: gente, tem um convidado aqui, vem cá. Vem? Peraí. Olha só quem Bom chegou dia, aqui. pessoal. Cadê a mãe? Vamos ver se a gente... olha quem tá aqui, ó. Ali, ó. Viu? Olha a mamãe ali. Vamos explicar pra galera, né? Tá a tia Bruna e a mamãe na clínica, em salas diferentes. Esse é A o mamãe sou eu, gente. Esse é o meu pitiquinho. veio me visitar, tá aqui assim, ó. Agora tá indo aí, ó. Vai aparecer em todas as câmeras hoje. Isso se chama férias de julho, onde as mães vão dando um jeito de fazer as coisas acontecerem. É um negócio, as crianças às vezes aparecem, vocês já viram, né? Que em julho ou em dezembro dão ar da graça. Então vamos lá. Salmão defumado é o alimento preferido dessa amiga. Ela responde:
Por acaso, olha ele, por acaso conheço essa senhora e posso confirmar que ela não se permitiria o salmão, assim como a minha paciente não se permite o caviar. O mesmo sonho admite outra interpretação mais sutil, que se torna necessária por uma circunstância secundária. As duas interpretações não se contradizem, antes se sobrepõem, oferecendo um belo exemplo da ambiguidade comum dos sonhos e todas as demais formações psicopatológicas. Essa questão da ambiguidade não só no sonho, né? A questão inconsciente mesmo é assim. Ouvimos que a paciente, com o sonho da renúncia a um desejo, se empenhou em satisfazer um desejo negado na realidade. O pãozinho de caviar. Ó, aqui também dá para a gente pensar nessa ideia do querer e do desejar. Ela queria querer, né? Sempre tem essa ideia. Ela queria oferecer o jantar, mas ela não desejava fazer isso. E aí ela age foi no sonho, mas poderia ser na vida mesmo. Ela age fazendo de tudo para que ela forneça esse jantar. Mas aí no dia cai o mundo em chuva, aí no dia falta um alimento, aí no dia dá uma dor de barriga, aí no dia mil coisas acontecem para que isso não venha de fato a se realizar. É bem do post que eu fiz essa semana. Se vocês não leram, leiam lá da imagem de uma laranja. É explicando exatamente isso, né? Da pessoa fazer de tudo para realizar aquilo que ela quer, mas o desejo impedindo, porque na verdade ela não deseja aquilo. Ela quer se convencer de que ela quer, mas não deseja. Isso faz muita diferença, viu? Eu tô frisando isso porque faz muita diferença a gente entender isso quando um sujeito vem para análise e traz porque ele quer muito aquilo, mas tudo dá errado. E aí você tem esse olhar do desejo. Ô, Bru, a gente falava muito disso no Conectadas, da questão do divulgação, né, profissional em rede social, né? Sim. Eu quero. E aí, olha, acho que isso fica um exemplo muito bom, assim, porque quantas e quantas pessoas já não pagaram 1000 mentorias, e aí compraram aqueles pack do Canva, e aí fizeram aulas, e fizeram cursos, e aí não consegue ir lá e fazer, e aí sabe fazer, né? Eu vejo que muita gente chega e fala, é que eu não sei. Sabe sim, sabe fazer, porque você sabe postar, você sabe o que tem que ser feito. Você não consegue fazer, é diferente. E aí, esse não conseguir, muitas vezes, ele está ancorado em algo que você só vai desvendar na análise. Não há mentoria no universo que seja capaz de te dizer o porquê que você não coloca em prática aquilo que você, né, tá tentando, mas não está saindo do papel. Isso é só um processo de análise. Por isso que eu falo. Tá na dúvida, não tá conseguindo divulgar o seu trabalho? Antes de investir em qualquer coisa de marketing, investe numa análise. Vai fundo na razão do porquê que está sendo tão desconfortável, porquê que é tão difícil, o que isso te causa. Depois que tu resolver teu problema contigo mesmo, aí tu pede ajuda para um outro para ele te ensinar marketing. Também a amiga havia manifestado um desejo de engordar, e não nos surpreenderíamos se minha paciente tivesse sonhado que o desejo da amiga não se realizou, pois seu próprio desejo é que um desejo da amiga, o de ganhar peso, não se realize. O sonho adquire uma nova interpretação se nele ela se refere não a si mesma, mas à amiga. Se coloca no lugar da amiga, ou como podemos dizer, se identifica com ela. Acredito que foi isso mesmo o que ela fez. E como indício dessa identificação, ela reproduziu esse desejo negado na realidade. Qual é, porém, o sentido da identificação estética? O esclarecimento dessa questão exige uma exposição mais minuciosa. Para o mecanismo dos sintomas histéricos, a identificação é um elemento de grande importância. É por meio dela que os doentes conseguem expressar os seus sintomas, as vivências de um grande número de pessoas, não só as próprias a eles. Eles sofrem, em certo sentido, por toda uma multidão,
e executam todos os papéis de um espetáculo com seus próprios recursos pessoais. Alguns objetarão que isso é a conhecida imitação histérica, a capacidade dos histéricos de imitar todos os sintomas que os impressionam em outras pessoas. Nossa, isso daqui também é algo que a gente vê muito na clínica, né? Muito das pessoas trazerem isso, algo que impressionou, ela passa então a trazer para ela. É uma empatia, por assim dizer, intensificada ao ponto de reprodução. Isso, porém, designa apenas o caminho pelo qual ocorre o processo psíquico na imitação histérica. Outra coisa é o ato psíquico que percorre esse caminho. Ele é um pouco mais complicado do que a imitação dos histéricos, tal como acostumamos imaginar. Corresponde a um processo de inferência inconsciente, como mostrará o exemplo. O médico que tem uma paciente com determinado tipo de espasmo, num quarto com outras pacientes, não se mostra surpreso quando, certa manhã, descobre que essa crise histérica específica está sendo imitada pelas outras. Ele diz simplesmente, as outras a viram e imitaram. É uma infecção psíquica. Parece aquilo de você falar, nossa, tô com uma dor de cabeça, e aí a pessoa fala assim, nossa, eu também. Aí tu fala, nossa, eu tô com uma dor no braço, nossa, eu também. Eu não sei se vocês já atenderam pessoas assim, mas eu já tive paciente que ela dizia uma questão muito de, nossa, eu tenho, sei lá, uma dor de cabeça. E aí eu falo, ai mãe, tô com uma dor de cabeça. Eu falo, não se preocupa, porque na sua idade eu também tinha essa dor de cabeça. Não, eu sei como que é essa dor de cabeça. Ah, eu tô com a língua dormente. Aí me diz, nossa, acredita que hoje eu acordei com a língua dormente? Ela falou, não é possível, nada. E aí ela trazia isso, nada pode ser só meu. E aí, claro que abre-se, então, uma possibilidade, né, de análise a partir desse lugar. Nada podia, nem o sintoma, nem a doença. Até isso tinha uma cola. A Thaís colocou aqui a febre dos morangos, né? Do amor que todos querem experimentar. Aí, quem leu Psicopatologia da Vida Cotidiana vai entender, né, gente? Eu não acho que isso seja uma imitação histérica, mas isso daí é um movimento de massa. Aquilo de se sentir pertencente, de não poder ficar de fora, a gente pode chamar, o Freud fala disso, é o efeito manada. Eu não posso perder o hype. O hype, ele não fala, a gente está trazendo para o contemporâneo, mas é aquilo de, eu não posso ficar de fora disso que está todo mundo dentro. Então, vem esse efeito manada. Isso acontece muito nas redes sociais hoje em dia, né? Vocês veem, assim, que a minha filha pediu um labubu. Eu falei, mas por que tu quer esse bicho feio, né? Todas as meninas da sala têm um labubu. Então, como que ela vai ficar? Tipo, ficou, né? Porque eu não vou comprar um bicho feio do Labubu que não tem. Por quê? Aí, com certeza, vocês já ouviram, principalmente quem tem filho, da febre do unicórnio. Gente, tudo era unicórnio. Agora, o que todas as crianças querem? Capivara. Eu não sei por que raios que a capivara tá tão famosa, mas tudo é de capivara. E aí você vê isso se reproduzindo, né? As pessoas, elas têm uma tendência a copiarem umas às outras, porque a gente não pode ficar desamparado, a gente tem horror ao desamparo, a gente tem horror ao não pertencimento. E se você não pertence, você está de fora, você está nesse lugar de desamparo. Então, do morango e de qualquer outras coisas que venham na rede social, vem disso, nossa, acho que dá pra gente citar várias coisas, assim, vocês lembram meu apelido no grupo de amigas é capivara? Ok, da onde vem isso, né, Chay? Tu tá na moda agora, porque assim, eu não sei se vocês estão por dentro, vocês têm criança aí, mas, cara, todas as crianças querem esse tal desse labubu e todas as crianças querem esse negócio de capivara. Tudo é capivara, todas as coisas, tudo estampadas, roupa de capivara, caderno de capivara, caneta de capivara, e aí agora todo mundo com esse morango, né? Todo mundo fazendo react, acho que fala, de morango. Exato, Fran. Ah, o Bob Goods. Essa eu caí. O morango eu ainda tô ilesa, mas do Bob Goods eu caí e olha, vou falar para vocês, não experimentem, porque é um negócio que vicia. Eu queria comprar todas as canetas do universo, todas as cores.
Mas tem essa urgência de ter tudo, de estar por dentro de tudo, né? Como colocaram aqui, deixa eu ver quem foi aqui. A França, são várias ondas, é o tempo inteiro, uma influência do capitalismo também. Essa urgência de ter tudo, de estar por dentro de tudo, de ser vista. Hoje a gente vive na urgência de ter o que as pessoas têm. E aí isso é mesmo proposto pelo capitalismo, é o movimento das redes sociais. O maior, por que tem as influencers? O maior trabalho que se faz é isso, de trazer o efeito manada que vai gerar um lucro. Se a gente pensar num exemplo que até nem é tão ruim, mas de alguma forma sempre traz algum prejuízo. Vocês já repararam que está todo mundo lendo os mesmos livros? Todo mundo lê os mesmos livros. Nossa, às vezes eu fico procurando assim, eu quero ler um livro diferente, que ninguém leu. Eu quero uma coisa que ninguém esteja lendo. Né? Agora eu comprei o primeiro livro do Dostoiévski, porque eu falei, esse daqui ninguém está lendo. Então eu vou ler sozinha, que é um saco ler, e tá todo mundo lendo aquilo, porque a gente tem isso de, cara, onde você olha para o lado, as pessoas estão lendo e falando, e cantando, e agindo da mesma maneira. Esse movimento tem a ver com o desejo e querer, tem muito, né, Vi? Porque as pessoas hoje, elas não conseguem mais entender o que elas desejam, porque a gente só quer. Essa leitura também cai, Helena Ferrante, é isso, ler e ter que falar opinião sobre tudo. Sabe que tem coisas assim, por exemplo, falar da Preta Gil. Eu não sei se vocês acompanhavam a carreira dela, como é que vocês se sentiram. Eu não acompanhava de perto, não era alguém, nossa, claro que eu sei quem é, né? A gente sabe da família, sabe das coisas, porque é uma pessoa pública. E fiquei triste quando ela morreu. De verdade, me deu assim, nossa, que pena, né? Poxa, uma mulher, mãe, vó, nova pra caramba, sofreu de câncer, tudo, é óbvio que é triste. Mas eu não preciso fazer um post no Instagram falando sobre isso. Mas quantos posts no Instagram a gente não viu sobre isso? Tem aqueles que desejam fazer uma homenagem, mas tem aqueles que nunca souberam nada da vida da Preta Gil, mas vão lá pelo hype, vão colocar. Tem gente que não gosta de morango, mas está comendo o morango, porque está todo mundo comendo. Então, falar da Preta Gil, está criticando quem fez post? Não, faça quantos posts quiser, mas isso vem como um vazio que a gente está experimentando. Ninguém sabe mais o que deseja porque não tem tempo, só tem tempo de querer. Hoje a gente tem muita opção. Isso, pauta quente. A gente tem muita opção. Quando você tem muita opção, você não sabe bem o que você quer. Ontem eu escrevi uma frase, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala justamente sobre isso, por causa de uma aula que eu assisti, e aí eu estava lembrando da música do Chorão, Charlie Brown, que fala cada escolha uma renúncia. A gente hoje em dia não quer renunciar a nada, né? Porque a gente quer tudo o tempo inteiro, aqui e agora. Deixa eu pegar aqui a frase e eu falo para vocês. Peraí. Tá fácil de achar porque tá no fechamento. E a gente vê se faz sentido discutir isso, mas para mim faz muito. Peraí, que meu computador é velho, entendeu? Que eu ainda não entrei no hype de ter um MacBook. Então, ele é um pouco lento. Cadê? Eu vou ler bem assim, é uma anotação de fichamento de aula, tá? Que fala sobre essa coisa do desejo. Não existe escolha acoplada de toda a felicidade do mundo. Toda escolha impõe uma renúncia. A gente só sabe o que a gente quer a partir do momento que a gente não pode ter tudo. E aí entra a questão, então, da castração. O desejo, ele vem, então, nesse sentido de que o desejo ele é algo que te movimenta, que você sente, que é uma criação sua. E você passa a desejar as coisas quando tem alguma falta. Tem que ter, porque falta é espaço, se a gente for pensar assim, né? Então, quando tem espaço, tem desejo. Se a gente levar em consideração isso, né, das redes sociais, desse movimento todo, disso que vem acontecendo, quanto de espaço a gente tem para desejar alguma coisa que não seja aquilo que vem de imposição, do externo, né, vem de fora para dentro. Você não acordou um dia e pensou, nossa, que vontade de comer um morango.
Você sente vontade de comer um morango a partir do momento que você vê que está todo mundo comendo morango. Se fosse uma pessoa só comendo morango, talvez você não sentisse essa vontade, mas não, é todo mundo comendo. Não dá tempo de você sentir vontade de comer outra coisa e de você pensar, gosto ou não gosto disso? Porque está sendo colocado na sua cabeça de que você precisa comer um morango do amor. É óbvio que se a gente pensar numa coisa muito rasa, vai lá e compra um morango. Tem em todos os lugares do universo, toda doceria agora está vendendo um morango, né? Então você vai lá, compra e come e isso acabou. Mas se a gente ampliar essa discussão, quanto tempo faz que você não vai, por exemplo, numa livraria e fica lá folheando os livros e aí você pensa, cara, eu não posso comprar todos os livros. Então eu vou escolher um que mais me chamou a atenção, porque eu me identifiquei com esse livro. Você já vai no site e compra ali especificamente aquele livro que todo mundo disse que é bom. Você nem olha outros. Não há tempo da gente, né? Hoje em dia a gente nem vai na livraria comprar livro. A gente digita livro X, coloca no carrinho e ainda está escrito, compre com um clique, que é para você não pensar duas vezes. Então você vai colocar no carrinho e aí ele já automaticamente ali, tipo, muito rápido, em um segundo ele já está indo até você. Não teve espaço, você não pesquisou sobre o livro, você não olhou, você não pesquisou o autor, você não buscou frases, nada, porque alguém te disse. E aí, muitos influencers te disseram que aquele livro é bacana, você vai lá e você compra. No final, talvez você nem goste do livro. E não ouse falar que você não gosta, porque se você usar falar, você vai ser aquela que está de fora. E aí, qual que é o primeiro pensamento que a gente tem? Devo ter lido errado. Isso aconteceu, por exemplo, com a questão da série Adolescência. Vocês assistiram? Uns 80% das pessoas que estão aqui assistiram. Fala sério, pra ser sincera, vocês gostaram? Mequetrefe a série, né? Faltou muita coisa ali naquela, faltou um caldo, assim, eles podiam ter explorado tantas coisas. Não vou dar, na minha opinião, 100%, porque eu só assisti 3 episódios, né? Não consegui, nunca nem voltei e me interessei em ver o outro. Quantos posts na internet tiveram disso? Quantas semanas isso virou uma discussão? E acabou, ninguém fala mais do bullying, ninguém mais fala do uso da internet, ninguém mais fala disso, porque acabou o hype da série. Passou. Só que todo mundo foi assistir. Todo mundo foi assistir, e quem não gostou, não se autoriza a dizer, porque talvez eu seja burra e eu não entendi direito o que está acontecendo. Se todo mundo gostou, e aí esse todo mundo são influências, pessoas idealizadas que a gente coloca, não, essa pessoa é 1000 vezes mais inteligente do que eu. E aí não dá espaço para que você pense em você. Não sei se responde aí, se traz uma reflexão para vocês sobre isso, mas eu acho que a gente vive num mundo onde a gente só quer e a gente não tem espaço para desejar, porque a gente não fica mais sozinho com a gente mesmo. Porque todas as vezes que a gente está sozinho, a gente está com o outro, ainda que seja pelo celular. O tempo inteiro você está vendo a vida dos outros. Quanto tempo você passa sem saber da vida de alguém? De verdade, assim, sendo honesta. Vamos cortar o tempo que você está dormindo. Todas as coisas que você faz hoje em dia, você passa 1 hora sem olhar o rolo lá do Instagram? Cara, a maioria da gente não passa. Você está sempre sabendo da vida de alguém, que a pessoa está comendo, que ela está lendo, que ela está fazendo, onde ela está indo. Não é verdade? A gente se conhece muito pouco hoje, né? E aí vem disso, as crianças, por exemplo, quero um labubu. Por quê? Porque todas as meninas da sala têm. Tá, mas tu gostou disso? Tem alguma função? Pois é, né, Chay? Até dormindo a gente tá sonhando com a galera. Não tem como. E aí entra nisso eu tenho certeza, assim, e aí não é uma crítica a essas mães, tá? Né? Não é específico, assim, mas, sei lá, eu quero labubu. Então vamos pensar, por que você quer um labubu? Porque todo mundo tem. Tá, mas o que você vai fazer com esse labubu? É só para dizer que você também tem? E aí a maioria das pessoas que compram um labubu nem perguntaram para a criança por que ela quer um. Só compra. Por quê? Porque todo mundo tem. Cara, eu fiz um negócio com os meus filhos que, assim, olha, indico para todos. Dica de mãe. Eles têm dinheiro, eles têm conta.
Exatamente, adorava. Hoje em dia não existe mais isso, você não é todo mundo. As mães, elas fazem os filhos serem todo mundo. Ninguém mais fala isso para os filhos, né? E aí eles crescem acreditando que eles podem ter tudo. Aí o que acontece? Eles não podem mais se frustrar. A gente está vivendo essa geração que não suporta nenhuma frustração. Fiz um negócio, então, com eles, assim, eles têm uma conta, e aí a gente coloca dinheiro lá, de vez em quando, assim, tipo, X, eu e o Carvão não estamos colocando nada, porque eles ganham dos avós. Aí os avós ficam, ai, quer não sei quantos reais, ai, quer não sei o quê, e aí tem um tio que às vezes dá um dinheirinho lá, e aí quando ele fala, quero lá bubu, beleza, pode comprar lá com o seu dinheiro. Com o meu dinheiro eu não quero. Então não quer tanto assim, né? Aí não é desejo, é vontade. Porque com o dinheiro deles, olha, depois disso o consumismo lá em casa baixou assim de um jeito significativo. Eles não querem mais nada. Querem, abrem mão de tudo, porque eles param e pensam, vale mesmo a pena gastar o meu dinheiro com isso? Quantas vezes a gente tem tempo de pensar se vale a pena gastar? É um clique, já sai comprando tudo. Então, façam esse exercício, né, com as crianças, se estiverem criança, ou com vocês. Se está saindo do teu dinheiro, se dê um tempo para pensar, quero mesmo isso? Faz sentido mesmo ter isso? Porque assim, tu vai tirar R$ 90, que aquele bicho feio custa R$ 90, e ainda não é nem o verdadeiro, para comprar um boneco só porque todo mundo tem? Tu gosta de maçã do amor? Gosta daquela casquinha lá? Se tu gostar, vai lá e compra o morango. Mas tu gosta mesmo? De verdade? A Daline tá com vontade. Vamos comprar, vai, vamos entrar no hype. Se achar. O Luca não tem dinheiro, né? Até porque ele ainda não tem nem entendimento de quantidade. Tá pequenininho aí. Mas eu faço com ele alguma coisa do tipo, que é esse, então a gente precisa doar um. Daí ele para pensar se ele quer abrir mão do que ele já tem para esse novo, né? A gente precisa doar um se você quiser um novo. Porque tem muito brinquedo, gente. Você entra na casa das crianças hoje em dia, todos os brinquedos. Não é que a criança ganha o Homem-Aranha e tem um Homem-Aranha. Ela tem um Homem-Aranha e tem o Homem-Aranha, sei lá do quê, e o outro Homem-Aranha, e tem todos, e tem a coleção completa de absolutamente todos os brinquedos, né? Então, fica nesse lugar realmente de uma ausência de falta, né? Não tem falta, tudo que quer ganha. E aí, já não se entediam, porque todo tédio é televisão, é jogo, é alguma coisa. Sim. E ainda não tem uma coisa do tipo, vou esperar para ganhar um brinquedo no meu aniversário, ou para ganhar X coisa no Natal, né? Sim. Não tem essa espera. Não tem tempo de cultivo mais. Não tem. Não se cultiva mais uma vontade. Seja ela um querer ou um desejo, não tem mais esse cultivo. Eu quero, eu tenho. E até a gente vê adultos nessa posição muito assim, né? Tanto que às vezes a pessoa não se ferra, vamos dizer assim, financeiramente, porque o que quer compra, né? O que quer compra, e aí, né? E ainda a gente tem às vezes... Por isso que entra a castração, né, Dali? A castração é isso. Muita gente às vezes não entende o conceito, mas a castração é um não. Cara, você tem que ter a castração. É importante você poder sustentar um não. Tanto para você quanto para o outro, né? Tem que saber falar não. E fica num lugar, às vezes, de não conseguir sequer aproveitar aquilo que quis, e, né, porque fica feliz, sei lá, chega o livro, aí posta no Stories, abrindo a fotinha lá do negócio da Amazon, e leu o livro depois. Tem gente que nem lê. Não leu. Não leu o livro depois, não tá lá. É realmente para mostrar. Porque é isso, a gente vive nesse lugar, de que a gente precisa ter as coisas. Ninguém está tão interessado mais em ser alguma coisa. E acho que esse comprar ali dá um prazer ali momentâneo de, pronto, saciei aquilo que eu queria. Mas não é efetivamente um gozo com a coisa ali, com aquilo, né? Sim. É tipo um prazer que
passa, acabou, pronto. Aí você não usufrui daquilo que quis tanto ter, né? Realmente, e é aquilo, né? Como eu falei, tem tanto adulto nessa, e aí é difícil a gente ensinar as crianças, porque se os adultos estão assim, como é que eles vão, se eles não estão castrados, como é que eles vão colocar a castração para os filhos? Não tem realmente Essa como. semana mesmo a gente passou por uma situação em casa, vou tentar falar, não sei se vocês vão entender, porque eu não quero trazer detalhes para não expor nenhuma das minhas crianças, mas vou tentar dizer assim, mal ou menos, e aí vocês me dizem se vocês entenderam ou não. Mas uma das minhas crianças, ela tinha que fazer uma tarefa. Se ela não fizesse, e eu estou conversando há um tempo, tinha que fazer determinada coisa. Então, olha, você tem que fazer X coisa. Você me entendeu? Entendi. Então, você tem que fazer. Você vai fazer? Vou fazer. Chegava no dia, você fez? Não, não fez. Dia 2, você vai fazer? Vou fazer. Você fez? Não, não fez. E passou alguns dias sobre isso. E aí eu sentei e conversei. Olha só, se você não fizer tal coisa, você vai ter X consequência. Ah, mas eu não quero. Então, não é assim. Ah, eu não quero. Essa a consequência. Se você fizer, não tem consequência. Se você, né, deixar, então tipo, vai acontecer tal coisa. Estamos de acordo? A gente tem um combinado? Não, tá bom, mamãe, temos um combinado, vai ser assim. Chegou lá, você fez tal coisa? Não, eu não fiz tal coisa. Bom, então a consequência vai ser essa. E aí, saí de casa e falei, é essa a consequência, entendeu? Entendi, hoje você não vai fazer X coisa, beleza? Beleza. Chorou, né? Chorou bastante e tal, ficou super sentida, nananã, eu abracei, acolhi, disse, mas embora você esteja triste, se você tivesse feito o que eu pedi, não estaria passando por essa consequência. A consequência é essa, você vai bancar. O pai foi levar para análise, porque a mãe cruel, deu limite para a criança, foi lá. A avó me mandou textos e mais textos de como eu sou cruel, porque como a criança sofreu no dia que isso não vai funcionar, que nananã, que nananã. Adivinha o que aconteceu no dia seguinte? Fez. E no outro dia, fez também. E tá a semana inteira fazendo. Por quê? Porque viu que dói. A gente tinha um combinado. Eu combinei que teria que fazer. Tem que fazer. Ai, mas eu não gosto, mas tem. Existem coisas que você não gosta, mas você tem que fazer. O que a gente mais vê hoje em dia dos adultos? Não vou fazer porque eu não gosto. A gente não faz só o que a gente gosta. A vida não é assim. Eu não sei qual é o sentido da vida, não sei se a vida tem sentido, mas enquanto a gente está vivo, existem coisas que a gente tem que fazer e ponto. Por quê? Porque a vida é assim. Tem que fazer. Ah, mas ela sofreu, mas é pequena. Então, vai sofrer mesmo. Que bom que está aprendendo de cedo que as coisas são assim. Se você não trabalha, no mês seguinte você não tem dinheiro. Você não come, você não vive, né? As coisas não vão acontecer. Se você não come direito, você vai ter uma série de consequências. Se você não se exercita, você vai ter uma série de consequências. Hoje em dia, parece que as pessoas vivem assim, né? Ah, tô aqui, fazendo só o que eu gosto, só o que me dá prazer. Tá todo mundo enlouquecendo? Não é verdade? A gente olha pra gente. Aí vai pagar R$90 num bagulho para pendurar na bolsa. Que função tem isso, gente? Um bicho feio, daquele que função que tem? Não importa a função, quer fazer. E aí, nisso de eu tenho, chega um momento que não tem mais o que você ter. E aí você olha para tudo aquilo, não gosto de nada disso que eu tenho. Tu nunca nem desejou aquilo de verdade, né? Nunca foi algo seu. Não vem algo que seja de dentro. Na psicanálise a gente trabalha o tempo inteiro para isso. Precisa ser um movimento de dentro para fora. Hoje, como a sociedade está, tudo é de fora para dentro. Alguém te diz o que você tem que desejar. O Steve Jobs, numa série que tem dele, eu não lembro um nome, mas tem uma série dele que lá eu até tinha notado também sobre isso. Ele fala que você não sabe o que você precisa, mas ele vai criar algo que você sente que você precisa. É bem famoso, né? Isso de ele até acho que ele usa a palavra demanda, de que ele vai criar uma demanda para você. Olha o lugar que a gente está sendo colocado. A gente sai de sujeito e entra no lugar de objeto. A gente deixa de ser aquele que deseja e passa a ser
aquele que obedece ao desejo do outro. Ele diz que você precisa daquilo. Você não precisa, na verdade, mas ele te faz esse senso de urgência de você precisa disso. Então, você acredita que você precisa, você compra aquilo, você não precisava, é momentaneamente um gozo pelo poder comprar, pelo poder realizar aquilo, mas aquilo não tem função para você. Você vira escravo do capitalismo. É difícil pra caramba sair disso, mas é a realidade que a gente vive. Parece que tá, na verdade, né? Quando a gente para pensar nas coisas que a gente escuta, parece que está invertido, né? As pessoas pararam elas vão repetindo coisas que elas não precisavam fazer, e vão fazendo aquilo sem saber muito bem se quer fazer aquilo ou não, só vão fazendo. E as coisas que são da ordem da responsabilidade, do isso você tem que fazer, essas estão sendo descartadas, do tipo, eu não tenho que nada, né? É a frase da moda, né? Eu não tenho que nada. Tem sim. Então, e tá invertido, assim, né? Tá totalmente o contrário. Às vezes, você escuta às vezes, as pessoas falando, elas vão fazendo coisas justamente nesse lugar. Não sei bem porque faço, sempre fiz, né? Não sei, sempre foi assim. Acho que tenho o que fazer. É vazio. É vazio, e fica numa ordem totalmente oposta, né? E aí as responsabilidades, aquilo que você tem que fazer, porque a vida é assim, como você disse, isso vai sendo deixado de lado. Eu vou largar o CLT. Velho, olha só, vamos, né, eu sempre trago exemplo de criança, porque isso vem muito forte, gente, mas as pessoas dizem assim, eu não sou obrigada a nada, né? A frase também da nossa geração, não sou obrigada a nada. E aí, quem cria crianças, aí sabe que as pessoas agora falam que as crianças não precisam cumprimentar os adultos. Por quê? Porque não é obrigada a nada. Ah, não, então vamos criar um bando de mal educados. Gente, minimamente você chegou num lugar, é bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigada. Ah, eu não sou obrigada. É obrigada sim. Da minha casa é obrigado sim. Não é obrigado a beijar e abraçar pessoas, porque eu nem quero. Né? Então, eu mesmo fico beijando e abraçando os outros que eu não tenho intimidade ou que eu não estou com vontade. Mas, não fala com fulano. Fala sim, tem que falar. Que isso? Entra nos lugares, sai dos lugares, hoje eu não estou afim, não vou dar bom dia. Vai dar. É obrigado a dar, porque a gente convive com pessoas. Quando a gente convive com pessoas, cada um precisa respeitar o espaço do outro. O Freud fala muito disso, né, na psicopatologia da vida cotidiana e na questão da civilização. A gente precisa... tô doida. Psicopatologia da vida cotidiana é atos falhos. Tô com outro livro na cabeça. Deve ter sido um ato falho, porque a vida cotidiana se faz das pessoas. Mas ele fala disso, do mal-estar na civilização, de que a gente precisa aprender a viver em grupo. Você criar uma criança que não é obrigada a nada, você não está criando ela para viver em sociedade. Desculpa, assim, mas, né? Psicologia positiva, educação positiva, positivo, isso não é positivo. A gente vai chegar, daqui a pouco as pessoas, elas trabalham em empresa, elas vão entrar e sair sem se cumprimentar. Já acontece bastante porque elas estão com a cara no celular. E daqui a pouco vai acontecer mais ainda, porque se perde o interesse pelas pessoas até nas coisas básicas de cumprimento. Tem que ser educado. Mas não, não, eu sou obrigada a nada. Ganhou um presente, se você não gostou, você não precisa agradecer. Precisa e ainda precisa fingir que gostou. É para dizer, nossa, muito obrigada, adorei. Pode nunca usar, pode trocar, pode doar, você pode fazer outra coisa. Mas você não pode chegar para uma pessoa e falar assim, nossa, olha, odiei isso daqui. Tu gostaria de receber um presente? Né? E de dar um presente, a pessoa falar assim, nossa, odiei isso daqui. Falta senso. Claro que é uma opinião agora também pessoal, né? Mas eu acho que falta senso nas pessoas de educação. Essa história de que você faz o que você quer está falhando nesse ponto de educação. É por isso que a gente vê hoje em dia, você entra num post da internet, aí as pessoas falam, nossa, como você ficou feia com essa roupa. Nossa, como você é gorda. Nossa, como você é magra. Nossa, tá raquítica. Nossa, olha. Por quê? Porque as pessoas perderam a noção de educação. Elas sentem que elas podem tudo. Pode comentar do corpo das pessoas, pode dar pitaco na vida alheia, pode ser mal educado, pode ser agressivo, pode bater nos outros, pode gritar, pode xingar. Não tem mais esse limite. A gente ensinar uma criança, né, ensinar as pessoas, exatamente, né, chama de liberdade de expressão, que é uma violência com o outro. A gente ensinar que tem que respeitar os outros,
deveria ser o básico, mas isso está se perdendo porque cada um só pensa assim, só faço o que eu quero. Se eu quero chamar de gorda, eu vou lá e chamo de gorda. E aí cria-se esse povo gordofóbico, o racismo que vem com tudo de novo, né? De novo, parece que a gente não caminha nada. E aí toda essa questão de homofobia, toda essa questão de você não suportar que o outro seja diferente de você, porque aí você não segura a língua, você tem que ir lá e comentar e ofender as pessoas, porque você pode tudo. Tá difícil, né? Exato, né? Eu sinto isso, que essa ideia de que a gente pode tudo está trazendo uma descompensação, assim, que falta o básico, o mínimo de respeito por um outro ser humano. Não se tem mais empatia, porque eu só faço o que eu quero. Se isso vai doer alguém, que pena, problema da pessoa, mas eu estou fazendo o que eu quero. E isso está afetando os próprios sujeitos mesmo, eles não estão afetando só o outro, eles se afetam dessa maneira, porque você não pode fazer só o que você quer, a não ser que você tenha, né, quem te sustente, porque assim, não é? Aí, 47 anos morando na casa dos pais, sendo sustentado por eles. Os adolescentes de hoje, né, gente? A adolescência nunca durou tanto. E aí, tem um viés aqui de uma crítica pessoal, mas também acho que tem esse viés de uma crítica, de fato, da gente pensar em teoria. Dá para correlacionar. Olha tudo isso que a gente está vivendo, o mundo não está ficando melhor. E aí, quando você lê tudo que o Freud falou, parece que ele está falando de agora. E às vezes parece que ele está falando do tempo das cavernas, que ainda é do tempo de hoje, né? Se ele voltasse, que ia falar, gente, o que aconteceu? Se vocês não mudaram nada, não evoluíram em nada. Mas, ó, eu vou tentar ler até outra página aqui, para a gente parar com sentido, porque hoje a gente mais discutiu do que leu, né? Mas vocês gostam desse tema? Porque a gente fica horas falando disso com vocês. Eu adoro. Deixa eu ver onde eu estou. Peraí. As outras a viram e imitaram uma infecção psíquica. Sim, mas a infecção psíquica transcorre mais ou menos da seguinte forma. As pacientes costumam saber mais sobre as outras do que o médico sobre cada uma, e se preocupam umas com as outras após a visita médica. Uma delas sofre uma crise hoje. Logo, as outras descobrem que a causa foi uma carta de sua família, ou o reavivamento de um desgosto amoroso ou algo parecido. Isso provoca sua empatia e ocorre nelas a seguinte inferência, que não se torna consciente. Se essa causa pode provocar esse tipo de crise, também posso ter esse tipo de crise, pois tenho os mesmos motivos. Se a inferência fosse capaz de chegar à consciência, talvez resultasse no medo de sofrer a mesma crise, mas ela ocorre em outro terreno psíquico, terminando assim na realização do sintoma temido. A identificação não é, portanto, simples imitação, mas a apropriação com base na mesma pretensão etiológica. Expressa um igual e remete a algo comum que permanece no inconsciente. Na histeria, a identificação é usada, na maioria das vezes, para expressar um elemento sexual comum. A paciente histérica se identifica em seus sintomas mais facilmente, ainda que não exclusivamente, com pessoas com as quais ela teve relações sexuais ou mantém relações sexuais com essas mesmas pessoas. A linguagem também leva isso em conta. 2 amantes são um. Para que a identificação ocorra, basta, tanto na fantasia histérica quanto no sonho, pensar em relações sexuais, sem que estas precisem ser reais. A paciente segue, portanto, apenas as regras dos pensamentos histéricos quando expressa o ciúme que sente da amiga, que ela mesma reconhece como injustificável, colocando-se no sonho, em seu lugar, e identificando-se com ela por meio da criação de um sintoma, o desejo negado. Também se pode enunciar o processo verbalmente da seguinte forma. No sonho, ela toma o lugar da amiga, porque esta toma seu lugar com o marido, porque ela deseja ocupar o lugar que a amiga tem na estima do marido, em que tem uma nota.
Eu mesmo lamento a inserção desses exemplos da psicopatologia da histeria, que devido à sua exposição fragmentária e por serem retirados de seu contexto, não podem ser muito esclarecedores. Se servirem para indicar as relações íntimas entre o tema do sonho e as psiconeuroses, terão cumprido o objetivo com o qual o inseri. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para a gente ler mais uma parte, tá? Vou continuar. De modo mais simples, mas seguindo o mesmo esquema, segundo o qual a não realização de um desejo significa a realização de outro, dissolveu-se também a objeção à minha teoria dos sonhos em outra paciente, a mais espirituosa entre todas as minhas sonhadoras. Certo dia, eu lhe expliquei que o sonho é uma realização de desejos. No dia seguinte, ela me trouxe um sonho no qual ela viaja com a sua sogra para um retiro no campo. Eu sabia que ela havia resistido muito à ideia de passar o verão na companhia da sogra. Sabia também que ela havia conseguido fugir da companhia temida, alugando um refúgio no campo muito distante da residência da sogra. Agora o sonho anulava essa solução desejada. Não era isso a mais absoluta contradição à minha teoria da realização de desejos por meio dos sonhos? Certamente, basta tirar a conclusão lógica desse sonho para chegar à sua interpretação. De acordo com ele, eu estava enganado. Era, portanto, seu desejo que eu estivesse enganado. E seu sonho realizou esse desejo. Seu desejo de que eu estivesse enganado, que se realizou no tema da estadia no campo. Na verdade, se referia a um objeto diferente e mais sério. Na mesma época, e com base no material produzido na análise, eu havia deduzido que, em determinado período de sua vida, havia ocorrido algo relevante para o seu adoecimento. Ela o negava, pois nada encontrava em sua memória. Logo, descobrimos que eu estava certo. Seu desejo de que eu estivesse enganado, transformando no sonho em que ela viaja para o campo com a sua sogra, correspondia então ao desejo justificado de que aquelas coisas, das quais apenas suspeitávamos na época, não tivessem acontecido. Vou ver se o outro é muito grande. Eu acho que eu vou terminar por aqui, para que tenha sentido na outra semana, porque senão vai ficar muito grande e a gente não vai conseguir terminar de ler. Pode ser que aí meio que para na metade e não gosto. Vou parar então na página 186, e aí a gente depois, na semana que vem, retoma um pouquinho para lembrar esse sonho da sogra e aí volta na análise dele, tá bom? Então, página 186, e aí quem tiver do PDF, se puder mandar lá no grupo, me ajuda. Tá bom? Obrigada pelo bate-papo de hoje, espero que vocês tenham curtido, que tenha trazido insights. A gente se vê semana que vem. Obrigada pela companhia. Um beijo.